edital unificado dentro da banca VUNESP. O que é isso? Como funciona? Isso me ajuda? Como que isso pode me ajudar a conquistar a aprovação em medicina mais rápido? Esse é o nosso objetivo desse vídeo aqui. Vamos falar sobre isso? Simbora! Então olha só, gente, muitos candidatos agora estão vendo dentro da banca VUNESP que nós temos editais unificados. E a ideia aqui é explicar exatamente o que é, como isso vai acontecer e se isso me ajuda ou não. Porque se tem uma coisa nova, é importante que me ajude a conquistar essa aprovação em medicina o quanto antes, certo? Então vamos entender o que seria isso. Vamos pegar o seguinte, tá? Eu vou explicar como que é a banca, como que funciona, como que era e o que vai ser agora para ficar mais claro para você. Lembrando que o edital é unificado, ele não vai acontecer, não é para todas as provas de medicina da VUNESP, isso somente para algumas provas. Então vamos lá, olha só. A VUNESP, se você não conhece, é uma banca. Então vamos entender o contexto dos vestibulares de medicina. Nós temos diversos vestibulares de medicina, certo? Independente da banca. Nós temos o Enem, que pega aí boa parte das federais, tem faculdades particulares que usam a nota do Enem. Então é uma única prova que você faz, você pega essa nota e se candidata para diversas faculdades, ok? De uma certa forma, a gente pode comparar o edital unificado com o Enem. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Uma única prova para várias faculdades. Só que o Enem tem aí como objetivo as federais, como o produto final ali, a nota importante do Enem é para você se candidatar nas federais. Esse é o foco principal. Posso usar essa nota para outras provas? Pode, mas o principal é para as faculdades públicas federais. Tudo bem? Nós temos a banca FUVEST, temos a banca CONVEST, FGV, SESGRAN Rio, VUNESP. O que são essas bancas? São empresas que também preparam vestibulares. Inclusive o Enem, ela é um composto, né? O Enem não tem uma banca que prepara o vestibular, são várias bancas que se reúnem e fazem aí as questões do Enem, por exemplo. E tem essas bancas que fazem vestibulares exclusivos. Então vamos lá. FUVEST só prepara o vestibular da USP. CONVEST prepara o vestibular da Unicamp. Tem faculdades que não usam banca nenhuma, os próprios professores elaboram as questões, elaboram o vestibular, né, e faz a aplicação na faculdade. Então tem diversas possibilidades. A VUNESP é uma dessas empresas que trabalha elaborando provas, aplicando, corrigindo para diversas faculdades. Então olha só, para vocês terem uma noção e conseguirem comparar como que funciona. A FUVEST prepara um único vestibular, que é o da USP. A CONVEST prepara um único vestibular, que é o da Unicamp. Quando a gente vai para a VUNESP prepara 40 este ano, 40 vestibulares de medicina. 40, Débora? Exatamente, olha só. As públicas, nós temos atualmente a Unesp, a Unifesp, a FAMERP e a UEA. Tínhamos também a FAMEMA, que está naquela coisa, não sabe se volta, se não volta esse ano, mas só públicas são elas. E nós temos aí diversas outras possibilidades particulares, como Santa Casa, Einstein, Unimes, FACISB, FAMECA e várias outras. Um total de 40 vestibulares. Então, dentro dessa banca, você tem mais opções para aprovação. Então, você tem um leque maior. É por isso que aqui o canal se trata dos vestibulares da VUNESP. Se você quer passar em medicina em menos de um ano, olha a quantidade, o leque de provas de vestibulares que você pode prestar para que você consiga essa aprovação em menos de um ano. Só que como que acontecia antes, né? Antes do edital unificado? Tem lá 40 vestibulares, nós tínhamos 40 provas. Então, o que que acontece? Você ia lá, faz a sua inscrição para aquela faculdade em específico e faz a prova. Vou pegar um exemplo claro que nós temos aqui, do edital unificado, só para dar como exemplo e você conseguir ser uma coisa mais palpável, tá? Mais didaticamente, mais fácil de você compreender. A AMB e São Judas são duas faculdades distintas que até antes do edital unificado, se você quisesse prestar a AMB Morumbi e a São Judas, você tinha que fazer inscrição para a AMB e também para a São Judas. Você pagaria duas inscrições, iria lá duas vezes, 2 dias diferentes, né?
para prestar o vestibular. Este ano, a EMB e a São Judas se uniram e fizeram um único edital. Isso implica em que exatamente, Débora? Que você faz uma única inscrição, paga a inscrição uma única vez e você, na hora de fazer a sua inscrição, você escolhe qual é a sua primeira opção e qual é a sua segunda opção. Dentro da EMB, nós temos 3 polos. Tem São José dos Campos, São Paulo, Piracicaba, se eu não me engano. E São Judas tem uma única unidade. Então eu posso colocar, minha primeira opção é a EMB São Paulo, na Moca. E minha segunda opção é a São Judas. Pode ser que na hora que eu fizer a minha prova, for para correção e ver a nota de corte, talvez a minha nota ela não seja suficiente para eu passar em medicina na EMB da Moca. Mas ela pode ser suficiente para eu passar em medicina na São Judas. Então eu não passo na minha primeira possibilidade, na primeira opção, mas eu entro na minha segunda opção. Isso é muito bacana porque você economiza tempo, o estresse de lá fazer uma prova, você tem maior possibilidade de conseguir essa aprovação. Só que isso não serve para todas as provas da VUNESP. Por exemplo, Débora, eu quero Santa Casa. Tem edital unificado com a Santa Casa? Não. Se você quer passar na Santa Casa, você vai pagar a inscrição da Santa Casa e vai prestar só a Santa Casa. Santa Marcelina, não tem edital unificado. Einstein, até esse momento, também não tem. Geralmente, as faculdades grandes, pelo menos por enquanto, não manifestou ainda nenhum edital unificado. Para ter um edital unificado, as duas que vão ali fazer o edital unificado, elas têm que ter o mesmo nível e tem que ter o mesmo critério de seleção. Por que a EMB e a São Judas se uniram? Porque é o mesmo nível, é nível 1 do tipo A, são 40 questões objetivas, 8 dissertativas, a redação, e o critério de seleção de alunos é igual, então dá para unificar. Débora, por que a Santa Casa não tem unificado? Nós temos outras faculdades também níveis 2, mas não tem o mesmo critério de seleção, então não dá para unificar. Por quê? Lembra que eu já falei com vocês em outros conteúdos? A prova, ela é pensada e elaborada para selecionar um perfil de candidato. Se eu quero selecionar um candidato da Santa Casa, eu não tenho como unificar, por exemplo, com a FACISB. Por quê? Porque o perfil de candidato da FACISB é um e o perfil de candidato da Santa Casa é outro. Então, por isso que não são todas as provas que nós temos edital unificado, são só algumas e eu tenho que estar ligadinho nisso. E eu não posso esquecer de colocar lá, primeira opção, segunda opção, em alguns casos nós temos a terceira opção, então inclusive até tem um outro vídeo aqui no canal que você vai achar sobre as faculdades do Nordeste. Gente, tem um vestibular no Nordeste que são 4 faculdades, então essas 4 faculdades você vai prestar um único vestibular e vai poder concorrer a 3 das 4. Vai colocar a primeira opção, segunda e terceira. Pode ser que a sua nota de corte não dê para uma, mas dê para outra ou para outra. Então isso é bem interessante, economiza dinheiro, tempo, otimiza os vestibulares. Então é uma coisa bem legal. Então dá para comparar com o Enem? Mais ou menos, né? O Enem tem um leque maior aí, o foco nas federais. A VUNESP nós temos alguns vestibulares. Uma outra novidade que é muito importante você ficar muito ligado é que para essas faculdades que estão acontecendo agora, esses editais unificados, tem uma avaliação extra. Se você não lê os editais, é importante você ler e ficar ligado. Por quê? Porque a EMB com a São Judas, por exemplo, essas faculdades no Nordeste que eu citei aqui, entre outras faculdades, nós temos agora 2 tipos de avaliação. A avaliação que a VUNESP faz, que é a prova, né? Que é a prova objetiva, dissertativa, redação, continua a mesma coisa. Tem uma avaliação que antecede a essa, que não é eliminatória, mas ajuda na nota. Débora, se não é obrigada, eu não vou fazer. Faça. É uma avaliação própria da faculdade. É a própria faculdade que faz essa seleção. De uma certa forma, ela está selecionando ali um pouco de perfil também. É uma avaliação de 4 atividades onde você é avaliado. Não é eliminatório, mas te ajuda na nota. Então faz, porque um ponto em medicina significa muito. Que atividades são essas, Débora? A atividade do seu conhecimento do curso de medicina é a primeira atividade, que vale 5 pontos. Segunda atividade, a sua proficiência na língua inglesa ou espanhola, que você comprova com certificados ou por uma avaliação, uma prova,
também vale 5 pontos. A outra é um vídeo de 2 minutos que você grava, eles dão um tema certinho para você. Você vai gravar esse vídeo e vai ser avaliado também pela faculdade, também vale 5 pontos. E uma quarta avaliação que é feita com professores, outros colegas, para te avaliar realmente aí comportamento, sua postura, seu posicionamento, tá? Então é uma avaliação que antecede a avaliação da VUNESP, que tem um valor que vale 20 pontos. Não é eliminatório, mas 20 pontos em um vestibular de medicina significa estar dentro ou estar fora. Então é muito importante que você participe. Então, é para isso que servem os editais unificados. A ideia é otimizar, é ter um número menor de provas acontecendo no mesmo dia, certo? Lembrando que se uniu, o critério de seleção é igual, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos a EMB com a São Judas, tem as provas do Nordeste, que a ideia é selecionar o mesmo perfil de candidato, e terão outras que eu vou postar para vocês lá no perfil do Instagram, no YouTube, para vocês ficarem ligadinhos. O que é importante? Você ler o edital, entender a primeira avaliação, saber como que funciona. Então, eu tenho que colocar então a minha primeira e a segunda intenção, né? Minha primeira opção e minha segunda? Sim, porque isso vai te ajudar, vai te dar mais possibilidade de aprovação em espaço curto de tempo. Beleza? Eu espero ter tirado as suas dúvidas sobre o edital unificado. Se ficou alguma coisa que você precisa saber, que eu não respondi, ou que você gostaria de saber, deixa na descrição do vídeo que eu vou ler e farei o possível para te responder, para que te ajude aí na sua decisão e na sua aprovação de medicina esse ano. Beleza? Então, fiquem com Deus, deixa aqui seus comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!